Por que a missão? Porque lá não tinha uma assistência naquele povoado da igreja. Então, por essa necessidade, nós fomos enviados para lá. E lá nós encontramos uma situação. Que situação é essa? Eram dois jovens que todo sábado, pela manhã e pela tarde, eles pregavam e cantavam. Uma senhora que estaria lá para me auxiliar, ela olhou para mim e disse: Frei, todo sábado tem dois meninos aqui que canta e prega. Por que eles faziam isso na beira da estrada? Porque você é pernambucana, você sabe que hoje não, que já evoluiu bastante, mas há 35 anos atrás os povoados eram uma casa aqui e o outro a uma certa distância. Sim. Então ele esperava justamente dia de sábado porque era dia de feira na cidade. Então o trânsito era maior. Exatamente. Na época não tinha moto, não tinha Sim. carro, o transporte muitas vezes era a pé, era de animal, Carroça. carroça. Sim. Então eles aproveitavam esse momento e eles, questão de 15, 20 minutos, eles cantavam e pregavam. E um sábado desse, eu me atrevi e ir até onde eles estavam. E naquele momento eu cheguei para eles e perguntei: o que é que vocês estão fazendo aqui? Ele olhou para mim e disse: Frei, nós estamos aqui cantando e pregando a palavra de Deus. Eu disse: olha, aqui no povoado, só quem prega e canta somos nós, não mais ninguém. Ele olhou para mim e disse: sim, senhor. Foi. Tranquilo. Não Não refutou. refutou, aparentemente me obedeceu Sim. e nós fomos para casa. Voltamos para casa. No meio do caminho, escuto de novo eles cantando o hino da harpa 15, da harpa, Glória a Deus. dizendo: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Naquele momento eu retornei para perguntar o que ele estava fazendo de novo. Eles, o mais velho, tinha uns seus 14, 15 anos, olhou para mim e disse: Frei, do lado da cerca onde o senhor está, quem manda é o Senhor. Mas do lado da cerca onde nós estamos, a fazenda é do meu pai. Eita. Aqui eu canto e aqui eu prego. Eita. Eu não me conformei, Evelyn Braga, com Meu aquilo. Deus, Eu foi. abri a cancela daquela pequena fazenda e fui até a casa grande. Lá encontro um homem cinzudo, chapéu grande, e dei bom dia. Ele me tratou com muita educação e disse: pois não, Frei, o senhor deseja alguma coisa? Eu disse: não, eu queria saber se aqueles dois meninos ali são filho do senhor ou é filho de algum trabalhador seu. Ele disse: não, são meus dois filhos. Eu disse: é porque ele ali está pregando e aqui só quem pode pregar, fazer missão, somos nós. Ele olhou para mim e disse: olha, Frei, ele está na minha fazenda, certo? Ele vai cantar e vai pregar, porque a palavra de Deus manda eu ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, se o senhor não quer, essa foi a expressão que ele usou Meu para mim Deus. Então na ele também época. era. Ele Ele também era era. presbítero da igreja. Tá explicado. Aí ele usou essa expressão: se o senhor não quiser escutar, coloque dois tampões no ouvido. Foi E eu saí, ousado. muito ousado. Eu saí naquela ocasião, muito assim, não vou usar a palavra irado, Sim. mas muito Foi decepcionado. confrontado, né? Exatamente. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque todo sábado eu escutava aquilo. E Você passou quanto tempo lá? eu passei aproximadamente uns 2 anos Nesse lugar. nesse povoado. E o senhor que dirigia Eu estava ali fazendo um trabalho auxiliando? missionário, Sim, certo? mas não é na igreja Na lá. igreja lá. Era uma capelazinha, certo? Era eu e mais um outro companheiro, um outro Entendi. frei. E quando nós saímos dessa missão, eu me deparei com uma outra situação. Eu encontrei com um jovem chamado Joás.
Esse jovem marcou muito a minha vida. Saindo dessa missão no mesmo lugar ou já em outro Já lugar? em outro lugar. Aí estava agora Joás, era um menino crente da Assembleia de Deus. Ele sabia que era a minha pessoa, qual era o meu caminho. Então o desejo dele era pregar para mim. E eu nunca preguei. E um dia na sala de aula, ele estava sentado e ele veio dar a mão para mim, para estender a mão para mim, para me cumprimentar, que naquela ocasião eu estava substituindo um professor, uma professora que estava de licença. O senhor? Isso. Estava dando licença, eu estava substituindo, pediram a minha ajuda na ocasião. E eu estava ali na sala de aula, quando de repente o Jorge estendeu a mão para mim e eu não dei valor. Por quê? Porque eu tinha assim, uma orientação da minha avó, que minha avó ela usava uma linguagem que hoje não se usa mais contra o protestantismo, que era de bode. Muita gente. Muita gente. Então a minha avó usava muito essa linguagem. Ela dizia, meu filho, não se misture com os bodes. Então aquilo ficou na minha mente. Então eu não misturava. Mas só que um dia, Joás não mais me cumprimentou. Sim. Não mais dava a mão. E aquilo me chamou a minha atenção. Mas ele passava por mim e babuceava os seus lábios. Meu Deus. Dizia, oxi, esse menino tá ficando doido. Aí, o que acontece? Com o tempo depois eu soube que quando ele passava para mim, ele dizia, Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Glória a Deus. Ele não deixa eu pregar para ele, mas o Senhor pode enviar o maior evangelista do mundo, que é o Espírito Santo. Convence ele do pecado, da justiça, do juízo. Eu não disse que eu precisava de guardanapo? Porque um dia eu quero orar com ele de joelho na minha congregação. Amém. E aquilo, eu soube daquela situação e nós fomos viver a nossa vida. Cada um para o seu Seu lado. Ele também não... Mas só que não foi sua barra no mais. contato do dia, aquilo me chamou a atenção. Por quê? Todo o recreio, imagina um colégio com mais de 500 crianças em um recreio. Será que é silencioso? Mas Joás não estava... Porque naquela época é diferente de hoje. Se você for hoje para uma escola, você vai ver os alunos tudo no WhatsApp. É verdade. Não mais interage, não olha mais no olho. Mas naquela época a brincadeira era quem? Pega-pega, ping-pong, esconde-esconde. Polícia e ladrão. Entendeu? Então era aquela correria. É verdade. E eu não via Joás fazendo isso. Por muitas vezes eu via ele com a Bíblia aberta na escadaria do recreio, pregando o evangelho. Só para entender, o Joás era aluno nessa escola. Aluno na escola. O senhor estava ensinando ou era aluno também? Era aluno, mas eu estava substituindo uma professora do classe menor. Entendeu? Porque o senhor era freio, então... Exatamente. Podia. Aí, naquela ocasião, eu estava ali e eu via o Joás pregando o evangelho. Aquilo me chamava muita atenção. E, ao mesmo tempo, eu julgava ele. Eu dizia, oxe, esse menino está com um parafuso a mais ou a menos. Ninguém está escutando ele. Mas eu estava escutando ele. Porque a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia. Então eu estava escutando ele. Se você me perguntar qual foram as mensagens dele, eu vou dizer todas elas, o que ele pregou. Porque ficou cravado no meu coração. Ele pregava